É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter a sua companhia. É muito bom nós estarmos juntos. Lembrando que o programa A Bíblia no meu dia a dia é inspirado num livro. Eu não sei se você já tem o livro A Bíblia no meu dia a dia, mas é bom você adquirir para você fazer uma leitura, entender aquilo que o nosso querido Padre Jonas nos ensinou nesse estudo bíblico. Isso tudo vai ajudar você na compreensão, no contato com a Bíblia e na abertura de coração para tudo aquilo que Deus quer fazer e falar. Nós estamos estudando o Evangelho de São João, então quero convidar você a estar aberto ao que Deus quer comunicar a você a partir desse Evangelho. Vamos juntos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua palavra, vamos dar prosseguimento no estudo do Evangelho de São João. João, anota aí, pega o seu caderninho também. João capítulo 2, versículos de 13 a 22. João capítulo 2, versículos de 13 a 22. Vamos ler o texto bíblico e depois meditá-lo, colhendo o que Deus quer falar conosco no dia de hoje. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém. No templo encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas nas suas bancas. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E aos vendedores de pombas disse: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por sua casa me há de devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruí vós este templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Os judeus então disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e tu serias capaz de reerguê-lo em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo, que é o seu corpo. Depois que Jesus fora reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Lembrando que nós estamos na sequência posterior ao milagre das bodas de Caná. O interessante no Evangelho de São João é que ele se refere muito a Jerusalém. Os sinóticos, o ministério de Jesus vai estar mais fixado ali na região da Galileia, onde Jesus viveu o maior tempo da sua vida. Mas vamos aqui ao texto, versículo 13. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Aqui tem um detalhe importante, não é? A menção da Páscoa. Então, o início do ministério de Jesus. Jesus participa de 3 Páscoas, para mostrar exatamente que o ministério público dele durou pelo menos 3 anos. Então, aqui no início do seu ministério, a primeira Páscoa que Jesus, publicamente como o Messias, né, apresentado aos homens ali depois do milagre das bodas de Caná, ele vai para Jerusalém. No templo, ele encontra vendedores de bois, ovelhas e pombas, e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. E aos vendedores de pombas disse: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai um mercado. Então, a gente vai perceber que João coloca esse episódio no início do ministério de Jesus. Os sinóticos vão colocar no final, já é ali no momento derradeiro, quando Jesus está para ser preso, julgado, condenado, morto, né, pelos judeus daquele tempo. Não todos, né? A gente precisa sempre deixar isso bem claro. Mas Jesus, ele está aqui tendo uma atitude violenta. Isso quer dizer que se aproxima a destruição desse templo.
Mas é importante entender que não era dentro do templo em si, onde os judeus estavam orando, onde os hebreus oravam. É no átrio do templo, na parte de fora, onde também os gentios podiam estar, onde também os pagãos podiam estar ali adorando a Deus. Então, a atitude de Jesus, ela tem um zelo pela casa de Deus, lembrando aqui o Salmo 68, 69, o zelo pela tua casa me consome. No outro texto do sinótico vai dizer, a minha casa será chamada casa de oração. Então, um zelo pela casa de Deus. Nós temos tido zelo pela casa de Deus, nós temos tido zelo pelo templo, onde nós adoramos a Deus, a igreja, a paróquia, a comunidade. Esse zelo se demonstra também até mesmo pela nossa oferta, pela nossa contribuição, pelo dízimo que nós pagamos, porque nós temos zelo, nós queremos cuidar da casa de Deus. E Orígenes vai dizer que, espiritualmente falando, essa realidade está vinculada também ao templo do nosso corpo, a nossa alma, que muitas vezes está aí, não com cambistas, com animais, mas com apegos, com realidades do mundo, que a palavra de Jesus é o chicote para limpar o nosso interior. Então, Orígenes vai olhar para esse texto e vai contemplar espiritualmente também o templo. Como está o templo do seu coração, da sua alma, né? O seu corpo? Ele está precisando de purificação? Muitas vezes a purificação ela vem também pela confissão dos nossos pecados. Talvez seria bom fazer um exame de consciência para que Jesus possa purificar esse templo do seu coração, da sua alma, mas também retirar os apegos, as realidades mundanas que na nossa vida muitas vezes querem prosperar. Outra realidade é perceber na atitude de Jesus, ao expulsar, no templo ele encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas instalados ali, então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Esse detalhe que João coloca não é à toa. Isso aqui já começa a demonstrar a mudança ritual. Jesus veio substituir o sacrifício dos bois, das ovelhas, dos animais. E como que ele substitui? O que é a nova aliança? Ele vem acabar com a antiga aliança. Ele vem implantar a nova aliança. A aliança é ele entregar-se como sacrifício. Ele é, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e vítima. Ele é a oferta do Pai para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João coloca esse detalhe que ele expulsou, tanto os vendilhões quanto os animais, é exatamente porque começa uma nova aliança em Jesus Cristo. Essa antiga aliança, ela é substituída. A palavra ainda continua: esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. O que Jesus está aqui, o zelo da alma dele, do coração dele está fazendo? E aos vendedores de pombas diz: tirai isso daqui, não faças da casa do meu pai um mercado. Os discípulos recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me devora. Porque aquela bagunça que estava no átrio do templo, ali naquele lugar onde os pagãos iam adorar a Deus, estava atrapalhando a adoração dos pagãos, a rendição deles ao Deus verdadeiro. Porque eles estavam tocando no materialismo, na realidade do consumismo e de toda aquela bagunça que cambistas e animais faziam naquele lugar, onde era direito dos pagãos estar para adorar o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores. Então Jesus está também tendo uma atitude para dizer: não atrapalhe os meus filhos, não atrapalhe os filhos de Deus, que são amados por Deus também, de adorar o Deus verdadeiro. Porque lá dentro do templo, onde os judeus estavam adorando, eles podiam entrar no templo, os pagãos não podiam entrar no templo. Inclusive tinha uma placa dizendo assim: se um gentio, se um pagão passar daqui para frente, ele pode ser morto, porque ele está profanando o templo. Mas onde estavam os pagãos, os gentios, podia estar bagunçado, podia ter animal,
podia ter toda aquela situação ali. Então Jesus está tendo zelo também pelas almas que estavam ali querendo adorar o Deus verdadeiro, querendo adorar o Deus justo e fiel. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agirias assim? Jesus respondeu: destruí este santuário, esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus então disseram: a construção desse santuário durou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário, que é seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Então, destruir esse templo é uma forma até sarcástica de falar para eles: vocês vão destruir esse templo, o meu corpo, né? Vão me matar, mas eu ressuscitarei ao 3º dia. Ele será restaurado, ressuscitado no 3º dia. Exatamente o sacrifício, a nova e eterna aliança que está no sangue derramado do Filho de Deus, mas também na sua ressurreição. Paixão, morte e ressurreição, a nossa salvação. Qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje? Devemos trazer no nosso coração o zelo pela casa de Deus, pelo templo, pela igreja, nos comportando adequadamente neste lugar de adoração, mas também contribuindo com a manutenção do templo, com nossas ofertas e dízimos. Isso diz de zelo, e o nosso comportamento na casa de Deus ajudará os irmãos na adoração ao Deus verdadeiro. Precisamos cuidar do templo que somos nós, permitindo o chicote da palavra nos purificar dos apegos e mundanismo, como também buscando com frequência a confissão sacramental. Eu peguei 2 realidades para nós estarmos atentos. O nosso comportamento no templo, quando a gente vai para a igreja, não é para bater papo dentro da igreja, não é para ficar conversando. A gente está atrapalhando as pessoas a adorar a Deus, estamos dando um péssimo testemunho. Então, a gente precisa estar atento a isso. A igreja é lugar de silêncio. Olha a baderna que estava aqui no lugar que os gentios adoravam a Deus. Jesus expulsa todo mundo de lá. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Outra coisa é contribuir com a manutenção do templo, com as ofertas, com o dízimo. E depois, cuidar do templo do nosso corpo. Cuidar da nossa vida espiritual. Deixar a palavra de Deus, o chicote da palavra de Deus, purificar o nosso interior dos apegos e do mundanismo. E ter a confissão em dia. Confesse com frequência. Isso vai ser bom demais para a sua alma. Vamos rezar? Senhor, nós queremos nessa hora nos colocar diante da sua presença e pedir que o Senhor nos mostre realmente como tem sido o nosso comportamento no templo, na casa do Senhor. Até mesmo, Senhor, para que o zelo arda também no nosso coração. O zelo pela adoração do meu irmão, o meu irmão que está adorando ali no templo. O zelo que eu preciso ter com o silêncio para colaborar com a adoração dos meus irmãos. Mas também, Senhor, a capacidade que eu preciso ter do desapego material e do entendimento da importância da minha oferta, do meu dízimo, para manter o templo, a casa de Deus, onde o Senhor se manifesta, se revela, fala, onde o reino do Senhor está estabelecido. Mas conceda-nos também uma graça especial, olhar para dentro de nós e perceber que o chicote da sua palavra vai purificar também a nossa vida, à medida que nós olhamos para a sua palavra, ouvimos a sua palavra, meditamos, contemplamos e deixamos essa palavra transformar o nosso interior, a nossa vida. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça de percebermos hoje que esse zelo nos leva também a um passo concreto de conversão. Ajuda-nos a viver essa experiência, mas também, Senhor, a ter sempre a confissão em dia, a deixar o nosso templo limpo, preparado para esse encontro cotidiano com o Senhor, onde o Senhor também se manifesta em nós, no templo do Espírito, que sou eu. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Zelo.
Zelo pela casa de Deus, zelo pela adoração do nosso próximo, zelo em manter a casa de Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo, mas também o zelo pelo nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, com a nossa alma. Deixar a palavra de Deus nos converter, mudar de vida, expulsar esses vendilhões, esses apegos, esse mundanismo que muitas vezes está em nós, mas também manter a confissão em dia, buscar sempre que necessário a confissão sacramental. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.